Teacher Michele. Olá pessoal, sou a professora Michele de inglês, aqui mais uma vez com vocês na plataforma Gonçalves Dias, agora com as atividades curriculares complementares. Pessoal, nossa aula de hoje a gente vai dar sequência ao que nós discutimos em outras aulas. Do que nós falamos? Leitura e interpretação textual. Hoje nós vamos falar de leitura e de compreensão ou interpretação de texto, mas o nosso foco vai ser especificamente nas Reading Strategies, que é o nosso assunto de hoje, estratégias de leitura. E aí nós vamos falar em detalhes sobre essas técnicas e aí depois nós vamos analisar questões do Enem, considerando essas estratégias, tentando colocar elas em prática. Para começar, eu sei que vocês já usam essas estratégias. Às vezes, a gente não dá um nome a esses processos que nós utilizamos, mas são coisas, são exercícios que vocês fazem o tempo todo quando vocês lidam com um texto em língua estrangeira e, em alguns casos, até com o texto em língua portuguesa. Então, vamos lá comigo para a gente começar com uma definição. What are reading strategies? O que são essas estratégias de leitura? Reading strategies are techniques. São técnicas, tá? Então, a gente tem um nome para isso. Use to help the reading and comprehension processes in foreign language. Então, são técnicas que a gente utiliza para nos ajudar no processo de leitura e de compreensão em uma língua estrangeira. Essas estratégias de leitura, pessoal, elas não saíram da minha cabeça. Elas são baseadas em uma metodologia que é conhecida como English for Specific Purpose, inglês para um propósito específico. Aqui no Brasil se conhece como inglês instrumental, que é aquele inglês que tem um objetivo específico para ser desenvolvido. Então, por exemplo, você vai fazer um curso de informática. Informática se usa muitas palavras da língua inglesa. Aí você faz um curso de informática, um curso de inglês voltado para a área de informática, para te ajudar a entender melhor certos termos. O inglês, quando a gente pensa em inglês instrumental, com foco em leitura, que é muito utilizado, por exemplo, para quem vai fazer uma prova de proficiência, uma prova de habilidades naquele idioma, você usa essa dinâmica como forma de ajudar a pessoa a ler e interpretar texto, certo? Então, vamos lá comigo. While applying the reading strategies, enquanto você aplica essas estratégias de leitura, você conseguirá ou você será capaz de locate the text main information, você vai conseguir localizar as informações principais do texto, você vai desenvolver, que é esse develop, an overall comprehension, você vai conseguir desenvolver uma compreensão mais geral, mais global do texto, identify specific information, identificar informações específicas e answer questions, responder perguntas em relação àquele texto que você está lendo, que você está fazendo a leitura. Aqui eu trouxe para vocês algumas das estratégias de leitura que são comumente utilizadas. Se eu colocasse para vocês agora, aqui, antes de falar da teoria, começasse com o texto, e eu perguntasse para vocês assim, pessoal, como que vocês fazem para ler esse texto em inglês? Vocês iam me falar, professora, eu uso as palavras que eu já conheço, eu procuro as palavras que parecem com português, eu vou procurar se tem alguma pista, alguma imagem, eu vou tentar entender pelo título. Tudo isso que vocês fazem, que você já faz no seu dia a dia, a gente pode configurar aqui em uma ou mais dessas estratégias. Então, vamos começar. As duas primeiras são técnicas de leitura rápida ou leitura dinâmica. Skimming, scanning. A gente não traduz esses dois nomes, tá? Então, imagina só. Você pega um texto, quando você pega esse texto, você olha ele por cima. Olha o título, olha de onde ele veio, que é a fonte, procura palavras parecidas com português. Esse processo de fazer essa leitura geral é o skimming, tá? Você vai fazer Enem esse ano. Aí você abre o caderno do Enem, olha o texto e você diz, isso daqui é uma notícia. Isso aqui é um cartoon. Só de olhar por alto isso. Isso é o skimming.
é essa leitura rápida que você faz do tipo de texto que está na sua frente, do assunto que esse texto trata, certo? O scanning também é uma técnica de leitura rápida, só que o foco dele é você achar alguma coisa em particular. Então, imagina que você está lendo uma questão e a questão fala assim para você: no texto, a palavra tal é utilizada para qual contexto? É utilizada para fazer referência a quê? Então, como que você vai ler esse texto? Você vai procurar nele onde é que está essa palavra. Dá um exemplo para vocês. Teve uma prova, por exemplo, do Enem, que trazia um texto de um Instagram. Falava sobre o Instagram, os efeitos do Instagram na vida das pessoas e o impacto do Instagram, principalmente nos jovens. A pergunta falava assim: o termo downside é usado para dar ideia do quê? Para fazer referência a quê? É lógico que na hora de ler esse texto, eu ia procurar onde está a palavra downsize. Onde que ela está? Porque é com base naquela localização e naquele contexto que eu vou conseguir entender qual é a referência que ele está fazendo. Isso é o scanning, essa leitura diferenciada que você faz para achar alguma coisa específica, tá? Então, falamos de duas estratégias de leitura rápida ou leitura dinâmica. E por que que isso é tão importante no inglês, no caso, numa língua estrangeira? Porque quando a gente lê um texto em português, a gente faz aquela leitura linear. Você lê linha por linha, você entende as palavras, você vai juntando elas e vai criando sentido. Um texto em língua estrangeira, você às vezes não conhece todas as palavras. Então, você às vezes lê alguma coisa aqui, aí você vai para o meio do texto, depois você vai para baixo, e aí você faz aquela leitura que não segue um padrão, linha por linha, como acontece, por exemplo, com o texto em português. Por isso que as técnicas de leitura rápida são tão importantes, tá? Na sequência, palavras cognatas. O que são as palavras cognatas? São as palavras amigas. Aquelas palavras que você olha para ela em inglês e você sabe o que ela significa em português. Porque são palavras que se parecem nas duas línguas e têm o mesmo sentido. Tá? Inferência é a sua capacidade de deduzir, de inferir, de fazer uma suposição sobre determinada coisa. Sobre o sentido de uma palavra desconhecida, sobre o contexto em que aqueles termos estão inseridos, sobre a conclusão do texto, tá? É a sua capacidade de preencher esse sentido a partir daquilo que você está lendo. A inferência normalmente é a junção do seu conhecimento prévio mais aquilo que o texto está te oferecendo. Elemento tipográfico é tudo aquilo que está relacionado à escrita do texto. Você consegue visualizar. Então, por exemplo, título, subtítulo, fonte, imagem, símbolo, números, pontuação, gráficos, mapas, tudo aquilo que visualmente te chama a atenção e que pode servir como uma pista para você. E o conhecimento prévio é a sua bagagem. É aquilo que você leva na sua cabeça, para onde você vai, aquele conhecimento que você carrega consigo. Por isso que é importante se manter atualizado, ler bastante, se manter informado sobre os acontecimentos que nos rodeiam. É importante você ter esse conhecimento, o conhecimento da escola, o conhecimento da vivência, o conhecimento da comunidade, o seu conhecimento com base nos hobbies e nas suas preferências. Tudo isso te ajuda nesse processo de construção de uma bagagem intelectual, tá? Vamos ver cada uma dessas técnicas que eu resumi para vocês na prática, tentar colocar todas elas em prática. Essas estratégias, as estratégias de leitura rápida para começar, o skimming e o scanning, são estratégias que vão permitir a rapid eye movement, um movimento rápido dos olhos, tá? Quando você vai fazer essa leitura, identificando palavras-chave, identificando propósitos do texto, identificando a forma que aquelas palavras estão organizadas dentro de uma produção textual. Como nós falamos, nós temos o skimming e o scanning. Skimming é para obter a informação geral, scanning, informação específica. A gente usa os dois ao mesmo tempo, tá? Só que eles têm propósitos diferentes. Vamos ver na prática.
Aqui eu coloquei um texto para vocês, imagino que vocês não vão conseguir ler tudo, mas o que é mais importante vocês devem estar conseguindo visualizar, que é a imagem e a manchete, o destaque principal. O que é o skimming? É eu olhar para vocês e dizer, what is the text subject? Qual é o assunto do texto? E isso você não precisa ler as palavrinhas que estão aqui. Você vai olhar e vai me dizer, professora, é sobre a guerra na Ucrânia. Como que você identifica isso? Porque tem a palavra aqui no título, tem a bandeira da Ucrânia aqui representada no caixão, tem os soldados fazendo uma homenagem. Então, são elementos visuais que você consegue identificar sem ler as palavrinhas que se apresentam aqui. Olha a diferença para o scanning. É o mesmo texto. Só que no scanning, eu te pergunto, how many people were killed? Quantas pessoas foram assassinadas? Foram mortas? Você vai procurar um número no texto. 31,000, 31 mil. How long is the war? Quanto tempo durou a guerra ou dura a guerra? 2 years, 2 anos. Então, eu estou procurando uma referência temporal, a duração da guerra. What countries are involved? Quais são os países envolvidos? Aí você vai procurar, cadê o nome dos países? Ukraine, Russia. Então, eu consigo identificar Ucrânia e Rússia. Então, olha aqui. Aqui, eu olhei o geral. Imagem, título. Aqui, eu procurei coisas específicas. Bom, olha a diferença de um para o outro. As cognatas são as palavras que em 2 idiomas têm semelhanças na escrita e têm o mesmo sentido. Quando eu tenho palavras parecidas com sentido diferente, a gente tem outro nome para elas. Já já a gente fala delas. Olha que quando a gente pensa em cognatas, tem 3 tipos. Tem as cognatas que são idênticas, do mesmo jeito que eu escrevo em inglês, eu escrevo em português. Chocolate, hotel, igual. Tem as similares, que são as parecidas ou as semelhantes. Control, controle. Special, especial. E tem as distantes, que são aquelas que vão mudar um pouquinho mais, que vão ser mais diferentes. Diversity, diversidade. Review, revisão. Aí observa que tem uma diferença maior. Mas mesmo assim, você consegue identificar, tá? Olha o exemplo de um texto aqui, ó. Coloquei para vocês um texto que fala sobre diversity, sobre diversidade. Se a gente fosse fazer um exercício, eu ia pedir para vocês assim, pessoal, pega um marca-texto, uma caneta, um lápis e destaca todas as palavras que você acha que são parecidas com o português. Para a gente visualmente poder identificar quanto eu consigo identificar nesse texto. Aí, como eu sei que vocês estão fazendo isso, eu já marquei para vocês, ó. Então, olha como muita coisa eu consigo entender. E isso eu consigo entender porque parece com português. Eu somo isso que eu consegui entender porque parece com português com aquilo que você já sabe, com aquele conhecimento que você já tem do inglês. E aí você vai trabalhar somente com aquilo que está faltando. Você vai usar inferência para tentar deduzir aquelas outras palavras. Diversidade, sociedade, experiências, identidade, diferença. Olha quantas palavras eu consigo identificar porque elas se parecem com o português. Todo texto em inglês tem isso. Às vezes mais, às vezes menos, dependendo do tipo de texto. Mas você sempre vai encontrar alguma coisa que vai te ajudar nesse processo de leitura. Os false friends, que são os falsos amigos, é aquele exemplo que eu estava falando agora há pouco. Palavra parece, mas não é. Ela aparece na escrita com alguma coisa em português, mas o significado dela é outro. Então, por que ela é chamada de false friends ou falso amigo? Porque ela te engana. Porque você olha para ela, você pensa numa coisa e o significado é outro. Olha, por exemplo, aqui na imagem que eu coloquei, ó. Expert. Parece com esperto, mas na verdade significa especialista. Como que é esperto em inglês? Smart. Tem um exemplo muito comum que é o push e o pull. Push, que parece com puxar, na verdade é empurrar. Então, olha que é um movimento contrário. Então, se você está lá numa porta e está escrito push e você ficar tentando puxar, você não vai conseguir abrir a porta.
porque o sentido é contrário, aquela palavra está te enganando. Olha alguns exemplos aqui que já caíram, por exemplo, em Enem, que já caíram em seletivos, em provas e em textos de maneira geral. Costume, parece com fantasia, mas na verdade significa, parece com costume, mas na verdade significa fantasia. Parents, parece com parente, mas significa pais. Como é que é parentes em inglês, professora? Relatives ou relatives, dependendo da pronúncia. Actual, parece com atual, mas significa real. Atual, em inglês, é present, in present days, nos dias atuais, atualmente. Tá? Aí, eu quero fazer alguns exercícios com vocês, considerando a prova mais recente do Enem que nós tivemos. Olha que uma das questões trouxe uma campanha. Olha como esse tipo de texto, ele traz aquela mistura de linguagem verbal e não verbal. Você tem imagem, um monte de lixo, tem palavras, letras e embaixo você tem o texto. O que a pergunta quer da gente? Esse cartaz de campanha sugere que... Então, ele já te deu o tipo de texto. Quando a gente vê campanha, qual é o objetivo de uma campanha? Mobilizar as pessoas, sensibilizar as pessoas, convencer as pessoas de alguma coisa. Então, eu tenho aqui, os lixões precisam de ampliação, o desperdício degrada o ambiente, os mercados doam alimentos perecíveis, a desnutrição compromete o raciocínio, as residências carecem de refrigeradores. Então, olha que ele deu várias possibilidades de interpretação considerando essa imagem e essa campanha. Aqui eu tenho um lixão, trator lá atrás, o lixo acumulado, e as palavras que estão embaralhadas são food for thought, que seria comida pelo seu pensamento, ou comida para que você possa refletir sobre algo. No texto, ele vai dizer, the average American, a média americana, um americano médio, tosses, joga fora, 300 pounds of food, dá mais ou menos 150 quilos de comida each year, por ano. Uma pessoa norte-americana descarta, em média, isso. 300 pounds, porque a medida que eles usam não é quilogramas, mas sim em libras. Então, tem uma diferença métrica aí. Making food, fazendo com que a comida se torne number one contributor, né? O fator de contribuição número 1 para os lixões, comida descartada. E aí ele começa com o comando. Lembra que uma campanha, ela tem o objetivo de convencer. Então, é comum a gente ver imperativo. Aí ele diz, eat your leftovers, coma a sua sobra, and keep your perishables in the fridge. E guarde os seus perecíveis na geladeira. Por que a campanha está fazendo isso? Para evitar o desperdício. Por que a campanha está sugerindo evitar o desperdício? Porque o desperdício piora a condição do meio ambiente, degrada o meio ambiente. Vamos ver uma outra questão. Então, nesse poema, pessoal, olha a expressão que a gente tem que destacar. A expressão no man is an island, no poema, ela ressalta o quê? Então, vamos analisar o poema. O que significa no man is an island? Nenhum homem é uma ilha. Quando a gente pensa em ilha, a gente pensa em coisas isoladas, certo? Mas olha que no poema ele está dizendo no man, nenhum homem, tá? Então ele está dando sentido negativo. Olha o poema. No man is an island entire of itself. Nenhum homem é uma ilha inteira de si mesma. Every man is a piece of the continent. Cada homem é um pedaço de um continente. É aquela ideia da gente pensar que nós sozinhos não somos completos. A gente tem a nossa família, os nossos amigos, nós vivemos em comunidade. Olha como ele termina o poema dele, ó. Ele diz assim, any man's death diminishes me, because I'm involved in the mankind. Então ele diz, a morte de qualquer homem me diminui, porque eu sou parte de uma humanidade. Então, olha que nesse poema, a ideia dele, ele expressa ou ele ressalta uma ideia de conexão. Muita gente pensou em ilha e marcou como solidão, porque ilhas são
territórios isolados. Mas, na verdade, a frase, o sentido dela é negativo, tá bom? Outra questão, olha que agora nós temos um cartoon. E de cara, eu tenho certeza que vocês percebem que nesse cartoon todos os homens são iguais. Então, de imediato, você consegue já fazer algumas interpretações. Olha o que a questão quer da gente. Ao retratar um ambiente de trabalho em um escritório, esse cartoon tem por objetivo. Qual é o objetivo de um retrato, de um cartoon, de uma imagem que me mostra todos os homens iguais? É mostrar a falta de diversidade. Mas olha o que o texto coloca. O texto diz assim, you love working here. Você vai amar trabalhar aqui. Nobody treats you any differently. Ninguém te trata diferente pela sua raça, pela sua cor, pelo seu gênero ou pela sua idade. Então, ele está destacando o quê? Justamente essa falta de diversidade, tá? Vamos para mais uma. Olha que aqui eu já tenho um texto em prosa, um texto contínuo, tá? Olha que o foco dessa pergunta é especificamente num vocábulo. O que a pergunta quer da gente? A crítica do livro de memórias de Michelle Obama, ex-primeira-dama dos Estados Unidos, aborda a história das relações humanas na cidade natal da autora. O que nós sabemos da Michelle Obama? Mulher do Barack Obama, mulher negra, que foi primeira-dama dos Estados Unidos da América, tá? Vamos olhar qual é o foco da pergunta. O uso do vocábulo unthinkable. Se você pensar na palavra isolada, unthinkable significa impensável. Mas você não analisa a interpretação de texto com palavras isoladas. Essas palavras fazem parte de um texto. Então, olha aqui, a palavra unthinkable está bem aqui, ó. É a última palavra do texto. Antes disso, ele vai dar o histórico dessa passagem do livro de memórias, de como era a realidade das meninas negras nos Estados Unidos, quando ela era criança. Então, aqui nesse último parágrafo, ele coloca, ó, as mulheres negras, elas eram vistas ou para o campo, ou para a cozinha, ou para uma outra serventia que consideravam importante. Qual é a utilização da palavra unthinkable? É eles dizerem, they were, as meninas negras, eram por definição not ladies. Elas não eram chamadas sequer de senhoras. O texto vai falar, por exemplo, das meninas negras serem chamadas pelo primeiro nome. Quando a gente sabe que nos Estados Unidos se usa muito o sobrenome das pessoas como uma forma de respeito. Aí ele diz, the very idea, a mera ideia de uma mulher negra ser a primeira dama, isso era impensável. Então, pessoal, a nossa resposta, pensando nesse contexto de que a menina negra chegar a ser primeira dama, era algo improvável. Então, a resposta é essa ideia de que a ascensão social de uma menina negra nessa posição de primeira dama, que era algo impensável ou improvável como sinônimos. E a nossa última questão vai falar de um texto que tem como título Women in Theater, Why do So Few Make It to the Top? Mulheres no teatro, porque tão poucas chegam no topo. Olha que o foco da pergunta é na palavra rarity. O que essa palavra rarity significa? Raridade. Então, aqui ele está falando, o vocábulo raridade, nesse contexto, ele destaca o quê? Então, se eu tenho como título, mulheres no teatro, por que tão poucas chegam ao topo? A resposta, logicamente, esse termo raridade, é sobre a escassez de representação feminina no meio teatral, tá bom? Pessoal, nós encerramos a nossa aula de hoje, nós falamos sobre estratégias de leitura. Eu peço que vocês acessem o nosso plano de estudo, vocês vão encontrar explicação, teoria, exemplo e mais questões para vocês praticarem. Bom estudo a todos, um abraço e até a próxima. Bye, bye!